Salve, gente querida, beleza? Tudo bem, gente? Bom dia. Vamos nessa. Hoje é um dia super especial porque eu vou receber um grande professor aqui para falar de uns assuntos que mais me interessam na vida, literalmente. Que é falar sobre ritmo, sobre rítmica, sobre estudo do ritmo, da sensação de pulsação, de levar o ritmo para um outro nível, para uma outra conversa, né? E aí, falando aqui em um canal de cantores, né? A gente tende a minimizar a importância do ritmo, a gente tende a estudar um pouco menos, por a gente ter um pouco uma sensação de ser uma coisa mais natural e tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Gente, convido vocês, se você está vendo e não está inscrito no canal, lógico, se inscreva aqui no canal. E lembre que eu vou deixar os links na descrição aqui da live, tá? E depois, essa live aqui, essa conversa vai ser cortada e vai ser publicada em pedaços. E aí, qualquer coisa que tiver dita ali, eu vou colocar na descrição do vídeo. E se não tiver, você pode comentar perguntando, que eu vou lá e intervenho e te mando o link diretamente e também coloco para todo mundo poder ver, ok? Gente, lembrando também que entre no IndaBand, né, que é esse aplicativo gratuito do qual eu estou fazendo uma parceria com os desenvolvedores para a gente fazer música junto, né? Porque música a gente aprende também fazendo, né? Cantando, tocando seu instrumento, etc. E lá é uma plataforma que a gente consegue tocar de casa com outros colegas. Por exemplo, hoje eu poderia falar, Eri, entra lá no IndaBand para a gente gravar uma música. Ele grava a percussão da casa dele, com o telefone dele, e eu gravo aqui de Portugal, onde eu estou agora, e a gente pode fazer música junto de uma maneira diferente, inusitada e também bem legal, certo? Lembrando que os cursos do Voz em Construção você pode encontrar todos aqui no vozinconstrução.com.br. Qualquer dúvida, só mandar aqui comentário, mensagem no Instagram ou aqui no YouTube, também no TikTok, mas aqui no Instagram, aqui no YouTube e no Instagram é onde eu estou mais frequentemente, ok? Essa live também está sendo transmitida diretamente no Facebook. Se você está vendo no Facebook, colocar seu comentário, eu também consigo ver aqui. Posso colocar na tela na hora de tirar dúvidas. Show? Então, sem mais demoras, vamos lá. Eu tô novamente falando aqui para você, tenho a honra de receber aqui no canal o professor Eri Brandino, que é professor da EMESP, a escola do estado de São Paulo, né? Que literalmente mudou a minha vida. Depois eu falo um pouquinho disso, se você ainda não sabe. Mas agora eu quero saber do Eri. Cadê você, Eri? Aí, agora sim. Salve! Bom dia, Eri. E Tudo aí, bem? pessoal? E aí, Wagner? Bom dia, tudo bem? Beleza? Maravilha. Eri, vamos começar do começo. Explica pra gente Bora? onde é que você nasceu, como é que você entrou em contato com o ritmo, como é que isso começou a acontecer pra você? Claro, bora! Então, eu nasci em Tatuí, que é uma cidade do interior de São Paulo, né? E ela é conhecida como a capital da música porque tem um conservatório, tipo, Sim. parecido com a IMES, que é uma escola de Uhum. música, né? E é bem grande, assim, né? Principalmente porque tá numa cidade do interior, que é menorzinha e tal. Sim. Então, eu entrei em contato com o conservatório através de um projeto social, né? Os projetos sociais aí como o Guri, enfim, são muito importantes, né? A gente vê aí como muda a vida de muita gente, né? Então, o projeto que eu participava chamava Ayrton Senna, me levou até o Conservatório de Tatuí. Daí, então, eu comecei a estudar piano e em casa eu batucava muito. Daí, meu irmão, que é trompetista mais velho, assim, ele sacou que não era o meu rolê, não era piano, não, era percussão. Daí fui para percussão, né? E, enfim, a minha formação num primeiro momento foi de música de concerto, assim. E eu sempre fui muito apaixonado por ritmo. Sempre foi uma, assim, as peças que eu componho, as minhas criações, elas estão sempre muito relacionadas ao ritmo, assim. E no momento em que eu estava na faculdade em São Paulo, na Unesp, eu comecei a conhecer ritmos de cultura popular e fazer as conexões, né? Sim. Nossa, como é uma riqueza enorme o ritmo, né, no contexto de cultura popular, na maneira como se faz ritmo aqui no Brasil, né? Sim. E como isso não chega na instituição, pelo menos não naquela época para mim, no caminho que eu estava fazendo. Então eu comecei a trabalhar com isso, assim, a entender que existem essas conexões, né, e que quanto mais profundo a gente mergulhar nesse nosso território, no Brasil, a gente com certeza vai valorizar, vai mergulhar nesse mundo que é o ritmo, que é um mundo lindo, de fato, Sim. tem muitos desdobramentos, né, não é
só aquele tipo de coisa que geralmente a gente aprende no contexto institucional. Sim. Não, e tem vários aspectos que eu acho que a gente vai acabar conversando hoje aqui, né, Eri? Mas antes de tudo, como é o comecinho da live, é bem importante, porque tem gente que às vezes chega ali, entra e depois deixa para assistir depois, né? Eu não conhecia o trabalho do Eri, eu conheci por um curso que ele gravou através da EMESP, gratuitamente no YouTube. É um curso com várias aulas. Vou até colocar na tela para você, para quem está assistindo ver aí. Deixa eu ver se está certinho aqui. Ó, o conceitos. Deixa eu só trocar minha câmera que eu errei aqui, ó. Pera aí um segundinho, gente. Pronto. Aí sim. Conceitos rítmicos no Brasil. Gratuito no YouTube, tá? Você simplesmente colocar lá Eri Brandino, conceitos rítmicos no Brasil, você vai ver. É uma playlist com várias aulas bem organizadinhas, gratuitas, para você já entrar em contato com todo o conteúdo do Eri, o jeito que ele pensa e tudo mais. Ali você já vai ter uma quantidade de conteúdo enorme. Só esse curso ali dava para a gente discutir a vida inteira, né? Que ele vai falar sobre vários aspectos, cada aula a gente pode mergulhar e aí, claro, fazer mais pesquisa e colocar na prática e tudo mais. Então, já fica a dica para quem não sabe, quem está chegando e não conhece o Eri, entra ali e já vai ver que o conteúdo é fantástico, tá? E aí, voltando para cá, Eri, inclusive que você falou do piano, né? E só pensando aqui também, à medida que a gente vai conversando e se interessando pelo ritmo, a gente vai chegando em várias figuras, né? E uma das figuras que eu cheguei, obviamente, foi o James Brown, falando, né, com aquela fala mais clássica dele, que foi colocado no filme e tal, que todo instrumento é percussão. Né? Ele fala bastante sobre isso. Ele fala, não, mas quando a gente está pensando no groove, no ritmo, na sensação de ritmo, todo instrumento é percussivo, né? Claro, pode ter essa inflexão percussiva, né? E aí, lembrei disso porque você falou do piano, né? E obviamente eu me lembrei do Salomão Soares, pianista, que pensa tudo a partir do ritmo, né? Ele declaradamente fala, não, eu não tinha piano, então eu tentava traduzir depois, quando era possível, o que eu ouvia da sanfona, o que eu ouvia do zabumba, o que eu ouvia do triângulo, o que eu ouvia do pandeiro, para o instrumento, né? Ou seja, um jeito diferente de pensar. E ao mesmo tempo também o que você já colocou de introdução me lembrou essa coisa que a gente às vezes entende de uma maneira, sendo brasileiros, né? Entende de uma maneira um pouco distorcida, que é, por exemplo, o Stravinsky trazia ritmos populares na construção das suas peças, né? Seja lá o nome que seja a peça que ele fazia, uma sinfonia, não sei o que e tal, mas, ou seja, ele trazia para o contexto clássico, do mesmo jeito que o Villa-Lobos também trouxe um pouco, né? E às vezes a gente tende a pensar que o que se faz na rua, né, o conceito de ritmo mais popular, tende a pensar como uma coisa menor. E eu tendo a pensar como uma das principais ou das maiores coisas que a gente tem como cultura, né? Porque é uma linguagem, é um jeito de pensar, é um jeito de mexer o corpo, é um jeito de frasear o nosso palavreado, é um jeito de se relacionar, de dançar, né? Ou seja, o ritmo vai permeando na minha sensação todo o viver, né, da gente, assim, para quem está interessado nisso, até para quem não está. Para você faz sentido ou eu tô só viajando muito aqui? Não, claro, faz muito sentido. Muito bonito o que você falou. Ah, Eu lembrei assim, puxando esse gancho da sua última fala, eu gosto muito de citar, eu acho que eu chego a citar num dos primeiros episódios do curso, esse que você apresentou, né, em vídeo, sim. a Vitória Santa Cruz, peruana, ela é atriz, mas ela também, enfim, escritora, né, trabalhou com música também, enfim. Vitória Santa Cruz, ela escreveu um livro chamado Ritmo Eternizador. É lindo, gente. É um livro que eu sempre falo para as pessoas lerem, assim, para quem quer entender um pouco mais essa dimensão do ritmo um pouco maior, né, do que esse Sim. lugar das durações, das semínimas, das semicocheias, sabe? Para além Uhum. disso, esse livro é uma boa pedida. E é aquele livro inspirador, sabe? Não é aquele livro Uhum. teórico que é maçante, tá? É um livro gostoso de ler, assim, você pode ler, né, no transporte, enfim. E é isso. No livro, ela faz muitas analogias do ritmo enquanto um organizador
universal, né? Então, ela transporta a ideia do ritmo para o corpo, para o passo, né? Para os períodos do nosso dia mais sistemáticos, como, sei lá, dia, semana, horas, enfim, mas também Uhum. os ciclos da nossa vida, né? Que Sim. são, de alguma maneira, muito orgânicos, né? Um momento da tristeza para a felicidade, que volta para alguma coisa. Então, assim, tudo isso é muito cíclico e ela faz essa analogia de uma maneira muito poética, muito bonita. Então, acho que esse, para mim, é um gancho que, com certeza, é interessante de falar, sabe? Sim. E daí, assim, entrando no contexto mais musical, né? Como você falou sobre os instrumentos, todos eles têm percussivos, eu diria, principalmente em contexto de música popular, né? Isso é muito real, assim, né? É muito importante que quando a gente esteja tocando, né, cantando, no caso, acho que é a maioria do público aqui, Uhum. a gente lembre dos tambores, assim, né? Se eu vou tocar uma música brasileira, de algum ritmo popular brasileiro, eu vou lá para a percussão, sabe? Não, é claro que eu sou suspeito para falar, eu sou percussionista, mas é muito importante de fato. Assim, a percussão ali, o tambor, ela guarda vários elementos de linguagem que às vezes a gente passa reto assim, né? Acho que por exemplo, que eu gosto de falar bastante também é a ideia de melorritmo, que é Uhum. um dos conceitos que eu discuto lá no curso, né? E que eu nunca tinha ouvido assim, mas eu gostei bastante ao ponto de falar dele sempre assim, depois que eu li, né? Uhum. Sobre. Então é um conceito que o Mackenzie, o nigeriano, traz, ele é musicólogo, professor na faculdade na Nigéria, que é o quê? É pensar que o ritmo ele também é dotado de melodia. Então, Uhum. eu não estou pensando em do, ré, mi, eu estou pensando no tambor, mas no tambor tem melodia. Então é um tum-tá, né? Tum-tá, ou tá-ti-tum, tum-ti-tá, né? Então nesse tum-tá, o tum, provavelmente ele vai ser mais grave que o tá, né? Então tem essas diferenciações de grave, médio, agudo, que existe muito no tambor, na percussão do Brasil, né? Sim. Essa melodia em três partes, assim, que se você reconhecer, perceber e mergulhar mais nisso, você com certeza vai cantar com mais linguagem, né? Vai improvisar, vou fazer um arranjo, vou fazer uma composição e tal. Você trazendo esses elementos melorrítmicos para dentro do seu fazer musical, isso vai ganhar uma profundidade, assim, uma linguagem muito mais interessante. Com certeza. Não, com certeza. E aí ele Então, é só manda, Desculpa, manda. só o link que eu queria fazer, eu esqueci de fazer, que é o lance do Salomão, né? Que você Sim. citou o Salomão. Então, acho que tem muito a ver com o fato dele pensar a zabumba, por exemplo, no piano, né? Então, sei lá, você pensa um forró, tum, tá, na zabumba, então você tem o grave agudo, grave agudo, grave Exatamente. agudo, enquanto o baião é o tac, é o mesmo ritmo, ele é muito parecido, né? Uhum. Mas ele tem o melorritmo diferente, o grave e agudo está em um lugar diferente. É. Aí você traz, né? Pensando na zabumba ali no piano, você troca o agudo, o grave ali, você já traz a linguagem do ritmo de uma maneira muito mais fortalecida, né? Sim, sim. E aí, voltando, e essa coisa do melorritmo, sem dúvida. Eu não tinha ouvido o termo, mas eu já tinha essa sensação em mente, né? Do, da melodia do ritmo e tal. E depois até quero falar do lance da afinação dos tambores, um assunto um pouquinho mais. A gente pode deixar pra frente pra ver se rola. Da importância disso e tal, mas a gente daqui a pouco fala. É, mas sim, voltando ao assunto do cantar através da linguagem do ritmo ou através do entendimento dos tambores, né, que você colocou, eu lembro bastante, né, você fala do Letcheres lá, e o Letcheres é um dos grandes mestres que conseguiu furar ali né, fazer uma conexão diferente da Bahia com o resto do Brasil e com o resto do mundo, né? Trazendo a percussão baiana para frente, né? Trazendo a percussão de novo da Bahia de novo para ter uma discussão mais ampla, porque ali tem, enfim, depois falo disso até porque começo a falar disso, começo a ficar emocionado. Mas de uma coisa que acontece muito em Salvador, de uma discussão que acontece muito em Salvador, assim, na rua e no estúdio, no palco, seja onde for, que é a clave consciência, né, que o Letcheres falava, né?
que é a pessoa estar consciente da clave, exatamente o que você falou, né? Cantar baseado nos tambores, cantar baseado na clave rítmica, né? É, e sendo isso, né, segundo Letieri e segundo a galera, o principal, uma das principais qualidades da execução musical para você estar correto dentro de uma linguagem, né? Ou seja, você está se comunicando com a clave rítmica, sendo a clave rítmica essa célula mínima ali que vai representar o ritmo, né? Ah, você está se relacionando com a clave, você está certo. Você não está se relacionando com a clave, provavelmente, mesmo às vezes que soe não errado, né? Mas dentro da linguagem, aí você está perdendo alguns detalhes. Ou seja, sua improvisação vai ser um pouco mais fraca, o jeito de comunicar dentro daquela linguagem, dentro daquele ritmo, perde um pouco de força. É mais ou menos por aí que você enxerga também ou não? Ah, com certeza, vai. Com certeza. Eu acho que eu queria fazer um parênteses antes Manda. de desenvolver esse assunto da clave, né, que você falou da consciência e tal. É entender, assim, você falou, né, eu não conhecia isso como melorritmo, mas eu já entendia isso. Então, assim, Uhum. no geral, esses conhecimentos, a gente como brasileiro e tal, principalmente quem tem contato com música popular e tal, esse conhecimento ele já está Sim. acontecendo, né, no fazer Uhum. musical dessa pessoa, na experiência musical dela como um todo, enquanto escuta e tal. Mas a gente acaba trazendo esses termos, né, para ajudar a gente a mapear, assim, né, entender melhor como que, porque é isso, né, assim como você falou, as alturas existem todos às vezes no ensino, essa prioridade para as alturas, né, para as notas, entendimento, porque tem muitos desdobramentos, né, Uhum. as cadências, a harmonia como um todo, encadeamento harmônico, consonância, enfim, vai tendo muitos desdobramentos, assim, né? Enquanto que no ritmo, no geral, a gente fica um pouquinho ali, né? Claro, então, assim, quando a gente traz a ideia dos conceitos para ajudar a mapear, a gente não está, de nenhuma maneira, querendo que esses conceitos sejam o todo do entendimento do ritmo. Sim, perfeito. Então, mas é importante para mapear. Então, o que eu quero dizer com isso? O ritmo, eu diria assim, principalmente, né, que é o tema, ele precisa ser vivido, né? Ele Sim. precisa ser experienciado, né? Uhum. Então é muito, principalmente cultura popular, enfim, ritmos brasileiros. Então assim, incentivo muito as pessoas a terem conexão, né, com algum ritmo brasileiro, sei lá, vai para uma escola de samba, vai para um bloco, vai para uma roda, né, alguma coisa de cultura que tenha perto da sua casa. Provavelmente tem, se você está no Brasil. Então, porque tem, né? Às vezes, assim, eu, Tem. por exemplo, eu demorei muito para saber que em Tatuí, minha cidade natal, tinha coisas de cultura popular lá também, né? Enfim, a gente acaba nem sabendo. Mas, enfim, é muito importante essa vivência, tá? Então, a gente está falando dos conceitos aqui, mas de nenhuma maneira acho que a gente quer que isso se sobreponha Ah, à claro, ideia de sim, vivência que é principal, né? Então, claro. esse lance das claves que você falou, né? Uhum. Eu acho que é um dos desdobramentos do ritmo, né? Que eu acho que é um dos, eu não sei se os principais, mas eu acho que a ideia da clave, ela permeia muito a centralidade da identidade rítmica. O que eu quero dizer com isso? Eu Uhum. gosto muito de fazer uma analogia, quando falar de clave, a analogia com o sistema tonal, tipo assim, estou em dó maior. Sim, Então, assim, ótimo. existe uma tonalidade, Uhum. existe um centro tonal, alguma coisa que dialoga com o dó maior. Então, a clave é mais ou menos isso. Eu vou dialogar com aquela estrutura rítmica. Então, assim, às vezes eu não estou fazendo, porque também a clave não é você, eu quero tocar dialogando com a clave. Não é você tocar exatamente em cima da clave. Isso, sim. É você tocar, às vezes, fora da clave, mas sabendo que você está fora da clave, fazendo uns contras, fazendo coisa assim, porque você está dialogando, né? Assim como uma dissonância no Dó maior, assim, né? Estou colocando uma coisa que eu estou me distanciando do Dó maior, justamente, mas isso é proposital. Então, a clave, ela opera nesse sentido. Então, com certeza, então, assim, quando, né, vamos pensar, eu preciso ter consciência na hora que eu estou tocando da tonalidade. Se eu estou tocando uma música tonal. A clave é a mesma coisa, né? É importante que eu tenha consciência dessa clave, desse elemento que está
atravessando e que é central, é um ritmo central ali que é importante que eu dialogue, né? Genial. Não, total. Mais um pensamento, um entendimento super legal. Também não tinha feito essa relação. Tipo, pensa, a clave é como se fosse uma tonalidade, uma sensação de tonalidade. Fantástico. Fantástico. Isso é muito genial. Né? É claro que tem as suas diferenças, é importante, mas assim, a gente faz essas analogias para facilitar, né? A gente Claro. conhecimento que geralmente a pessoa tem, né? Claro, sim, sim. Não, mas pedagogicamente, né, relacionar É, as questões é sempre bom, né? E aí, é só porque a galera talvez não tenha sabido, não sei se a gente conversou isso antes ou durante já a transmissão, que eu tava ajeitando as coisas aqui com o Eri e falei para ele dessa não é, entendam, por favor, que ninguém tá falando aqui que é melhor ou pior, não é isso, tá? Mas do nosso estudo formal de música, quando a gente tem, a gente valoriza muito por uma história, né, de escola musical, a gente valoriza muito as alturas. O que quer dizer isso? Os agudos, os graves, né? Então, quão agudo eu canto, quão grave eu canto, é, como se essa relação, essa subida e descida, né, indo pro agudo ou indo pro grave, fosse uma coisa principal. E é. Mas também é uma coisa principal o deslocamento horizontal aqui, só para a gente pensar, uma coisa mais vertical das melodias, né? Que as melodias vão para cima e vão para baixo, e o andamento horizontal, o andamento do tempo, né? A sensação de pulsação, a sensação do ritmo, que a gente falou, acho que antes de começar a transmissão, e aí o Eri falou sobre isso agora, e eu não sei se tinha ficado claro para todo mundo. Gente, antes da gente continuar para o próximo papo, que tá uma delícia aqui, queria chamar todo mundo para seguir o Eri no Instagram, tá? Que tá aqui na tela, ó. Por que você vai seguir o Eri ali no Instagram? Porque a gente está falando só de um aspecto aqui do pensamento e do entendimento do Eri sobre ritmo. Ele treina professores, ele dá outros cursos sobre outras coisas. É muito interessante, você vai ver ali, ó, tem ele fazendo alguma coisa de percussão corporal, tem ele lidando, né, trazendo muito mais informação, com muito mais profundidade do que uma conversa aqui de 45 minutos pode abranger. Então, siga ali, tá aqui embaixo, ó, @eribrandino, tá? Segue ele lá no Instagram, de repente já manda um inbox, Eri, vi lá a entrevista com o Wagner no Voz de Construção lá e tal, pra gente desdobrar, pra gente levar isso aqui adiante, né? Porque essa conversa começa aqui, mas é claro, no meu pensamento, toda a conversa, toda a educação é uma sementinha que a partir dali as coisas explodem, evoluem e caminham para outros lados. Então, siga o Eri aí já. Massa, Eri. E aí ele, ó, você falou também, acho que antes de começar a transmissão, sobre o lance de como você pensa o ensino o ensino, o entendimento do ritmo, né? De ser pensado em três formas, né? Visual e tal. Explica um pouquinho pra gente como é que você vê. legal. Então, eu gosto de pensar que o ensino da música, ele precisa ser atravessado pela ideia de território. Então, assim, entender que se eu estou dando aula de música aqui no Brasil, é diferente de eu dar aula de música na Índia, né? Uhum, Na Nigéria ou em Portugal, né? Então, entender, né, a ideia da pedagogia musical, acho que está muito pautada nisso, né? Você entender quais são as potências dos alunos, né? Quais sim. são aonde que ele está e os desejos, né? Então, assim, o que ele vai o que ele quer, né? O que ele, aonde está a energia dele ali, mas aonde ele tem também as sementes, né? Que a ideia é justamente a gente ajudar a regar, ajudar a crescer aquilo que a pessoa já tem, a vontade que ela tem, né? Uhum, Então, como que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar no território, né? Quando a gente fala sobre ensino de música, ensino de rítmica, principalmente, eu gosto de falar sobre esses três aspectos que você mencionou, considerando que estamos no Brasil, principalmente, claro, sim. que é um território é, de, de miscigenação, né, de Uhum, mistura, né, uhum, de diversas culturas, assim, né? Então a gente trouxe, né, como bagagem, né, através de toda a nossa história da colonização, da escravização, então, todo esse processo, a gente trouxe principalmente
a música europeia e a música de matriz africana. A música de matriz indígena, a gente tem pouco, né? Uhum. Sim. Infelizmente, acho que a gente ainda está em processo de pesquisa e tal, mas com certeza que, como bagagem, a gente trouxe bastante a matriz africana e europeia. Então, pensando já nisso, né, eu poderia dizer que todas essas matrizes, com certeza, elas funcionam de maneira sonora. Se a gente está falando em ritmo, o ritmo opera sonoramente. Isso não temos dúvida. E pensando no sonoro, eu gosto de trazer uma coisa que se fala pouco, que é a ideia de pensar sonoramente, pensar o som, Uhum. né? Então a gente, quando a gente aprende, né, na nossa vida, que quando a gente vai pensar, o pensamento que aparece na nossa cabeça, ele é uma imagem ou é um texto. E ainda que seja texto, é uma imagem de um texto, né, no Sim. geral, assim. Uhum. Então, assim, a gente tem muitos verbos relacionados à ideia de visualizar, imaginar, né? Pensar imagens na nossa cabeça. Mas a gente tem pouco esse aspecto do pensar som. E a gente pode pensar som, né? Então, eu gosto de fazer sempre nisso de formação e tal, de fazer uma dinâmica da gente pensar sons. E a gente entender, por exemplo, pensa o som de um cachorro, né? E eu gosto de usar um verbo para isso específico, que é o auralizar, que eu Uhum. vi como em inglês, né? No James Bement, How We Hear Music. Enfim, Uhum. aqui em português eu nunca vi nenhuma bibliografia, mas em inglês eu gostei desse termo. Eu falei, vou usar, sabe? Tem gente que usa audiar, né? Mas o Uhum. mais importante é a ideia de que você pensa som. Que a partir do momento em que você está pensando o som, você cria essa consciência de que você pensa o som, o pensar o som é uma ferramenta de experiência musical. De você, eu tô indo para, mano, tem uma apresentação difícil, complicada e tal, tá meio difícil a memória ali, né? Aonde você guarda, né? As informações musicais é no seu pensamento. Então, você exercitar esse pensamento sonoro, né? Entender que ali opera um sistema todo de informações, enfim, colocar isso como prática, sabe? Eu vou auralizar sempre. Eu gosto de fazer isso. Tipo, às vezes eu estou no instrumento, tá falhando muito, às vezes o que falta é o elemento do pensamento, é o Sim. auralizar, é transmitir, é concretizar melhor essa informação do som na minha cabeça. Ótimo. Então eu gosto muito de dizer, auraliza, como uma forma de entender que o ritmo ele opera através do som e que esse som também é auralizado. Queria citar também a Angela Luni, que, enfim, fala muito sobre, é uma escritora, musicóloga, enfim, Uhum. principalmente de cultura de matriz africana, e ela traz muito essa ideia de que existe, né, uma cultura oral, claro, né, a gente reconhece que a música de matriz africana ela é oral, a cultura como um todo, mas ela fala também sobre o aural. Ela também é Uhum. aural, sabe? Tipo, a gente não Uhum. registra, né, na europeia a gente registra ali na folha, na partitura e tal, mas aonde a gente registra, né? Beleza, a gente transmite oralmente, mas aonde a gente registra? Aqui, ó. E como a gente registra? Auralizando. Não é uma coisa que você ouviu e guardou lá, pum, colocou na gavetinha. Sim. Não, é muito importante que a gente auralize. A gente faz isso, né? Como você já tinha falado, as Sim. mnemônicas, tudo que a gente está falando, a gente já faz, né? Mas é importante a gente trazer para uma consciência e a gente conseguir ter mais controle sobre isso. Então, auralizar, eu acho muito bom, assim, de fato. Então, entendendo a parte do som, né, do ensino Uhum. da música, do ritmo como som. Mas daí vai também para o visual, né? Então, vamos pensar aqui, resumindo, sonoro, né, aural, Uhum. visual, imagem e corpo, né, Ótimo. Uhum. movimento. Então, agora pensando na imagem, a gente considerar, claro, que existe imagem também em qualquer uma das matrizes, africana, indígena, enfim, porque o ritmo, a gente pode reproduzir uma dança na nossa cabeça, uma imagem de uma dança na nossa cabeça, e isso facilitar para a gente entender melhor o ritmo, a nossa experiência rítmica, Sim. né? Mas a gente tem um elemento sistematizado de imagem de matriz europeia, que é a partitura.
né? Sim. Então, Uhum. eu vou estudar música, eu vou estudar ritmo e tal, se a imagem de uma partitura, se essa música for de partitura, claro, e essa imagem for reproduzida enquanto eu toco, vai ajudar você. Você vai ganhar mais segurança musical, mais Claro. memória, mais, enfim, sabe? Eu tenho muito isso. Às vezes eu estou ouvindo, eu tenho muito partitura, leitura rítmica na minha vida. Então, às vezes eu estou ouvindo, eu percebi que eu falei isso inconscientemente. Assim, eu estou ouvindo uma música e vai aparecendo as imagens dos ritmos conforme eu estou ouvindo, sabe? A imagem das Sim. figuras rítmicas. Assim. Uhum. Então é com certeza um outro elemento, né, que vai te ajudar a entender, a experienciar a música. E por último, o corpo, que eu acho que é onde mora muitos mistérios, porque a gente fala muito pouco do É, ritmo enquanto corpo, enquanto movimento, sim. né? Uhum. Mas eu gosto de dizer que no corpo mora as estruturas que não são as figuras rítmicas necessariamente. Então, quando a gente canta, quando a gente toca, a gente vai fazendo aquela linha melódica e tal, linha rítmica e tal, né? Mas por trás dessa linha, do que a gente está cantando, do que está sonoro, existem elementos que lá no vídeo, se vocês forem assistir depois, eu vou chamar de pulso, eu vou chamar de subdivisão, eu vou chamar de compasso. O que são essas coisas? São estruturas rítmicas, né? São o alicerce de uma casa, por exemplo, o Uhum. esqueleto do nosso corpo. É aquilo que a gente não vê, mas que a gente, né, não tem ali um contato direto, mas que é parte fundamental da nossa experiência musical, né? Então, esse esqueleto, essas estruturas, elas acontecem enquanto a gente canta, enquanto a gente toca, e é muito importante que a gente tenha consciência delas. Como que a gente faz isso? Eu gosto muito de usar o corpo. Sim. Então, o pulso no passo, sabe? Tipo, né? No curso lá vocês vão ver, eu fico o tempo inteiro, quase todos os episódios eu estou dando os meus passinhos lá. Então, assim, as subdivisões, né, que são as estruturas menores, mais curtas dos ritmos, curtinhas e tal, é um rebolado, é um mexer no ombro, é um joelho, né? O samba no pé tem muito isso. Você fica dobrando o joelho o tempo inteiro. Então, essas estruturas menores estão em outras articulações do corpo. E as estruturas maiores, tipo, um passo, na hora que a gente desloca para frente, para trás, né? No forró, o dois para lá, o dois para cá, na salsa, na gafieira, enfim, em vários outros passos, a gente vê que a gente tem uma coreografia, um passo para frente, um passo para trás, um passo para o lado e de volta. Né? Então, essa coreografia dos passos, elas podem estruturar muito bem o compasso. Sim. Então, né, que tem, por exemplo, o mestre do passo, enfim, eu gosto muito de começar o ensino da rítmica, portanto, com o corpo, porque eu acho que o corpo é no corpo que mora muito essas memórias das sensações dessas estruturas dos alicerces, sabe, do compasso, do pulso, que quanto mais forte ela tiver, né, e operando tudo ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo, né, subdivisão, pulso, compasso, tal, e o corpo consegue fazer isso, Uhum. né? Se você dança, você está dançando uma dança qualquer, tipo, está acontecendo várias estruturas rítmicas ao mesmo tempo. Então você está unindo Uhum. aquilo tudo, né? Sim. Depois para você cantar, para você tocar, todas, né? Está tudo muito mais seguro. Você ganha muito mais Sim. segurança, muito mais concretude nessas estruturas rítmicas a partir disso. Então é isso. Então no geral, vamos pensar que são esses três entendimentos de como o ritmo opera, né? Uhum. Sonoro, visual e corporal. Não, e é, Unindo isso, usando ferramentas para tudo, para que isso aconteça de uma forma completa, gente, eu acho isso um baita de um avanço, assim, entender que a sim. rítmica ela é complexa, ela abrange todos esses elementos, né? Não, e queria só adicionar também, pensando no jeito que cada pessoa aprende, né? Tem gente que vai se sentir mais à vontade para aprender em um desses setores ou desses pensamentos primeiro, e aí depois você vem com o outro e vai complementando, né? É importante entender, por exemplo, para mim, dançar sempre foi o jeito mais fácil de entender o ritmo. Então, por vários motivos. Então, para mim, sempre dançar foi o começo. Eu falo assim, o ritmo. Aí eu começo a entender, meio me balançando, eu falo assim, entendi.
né? E isso pode, inclusive, virar dança, porque eu adoro dançar mesmo, de verdade, assim, e tudo mais. Tem gente que vai ser mais aural, tem gente que vai ser mais visual. E aí, a partir disso, você vai se desdobrando. E quero reforçar também que eu já vi mesmo em estúdio várias, não foi uma vez nem duas, as pessoas se dirigindo. Opa, já vai voltar, peraí. A câmera quis dar um signal aqui. Vamos lá, filha. Cadê você? Se não der, eu troco pra cá. Não tem problema também. Tchup, Pronto. tchup. Pronto. É Aí, pior, mas funciona. É, lembro muito, muito nitidamente de, por exemplo, sei lá, Letieres que a gente falou, dirigindo outros músicos grandiosos, assim, super, o time dele, assim. Não, velho, eu não quero assim, quero assim. E ele, como ele queria esse assim que ele tava falando, ele dançava. Ele não cantava, não mostrava, não tocava. Não, quero assim. E dançava, né? O Letieres também dançava super bem. E também me lembro muito do Letieres também, que é essa figura super interessante, né? Já um mito da cultura brasileira, falando pra galera do jazz, tipo, a galera, não, mas como é que faz essa onda aqui? Como é que eu faço esse agueré? Não sei o que, tá, aquela coisa. Eu falava, velho, vai dançar, vai aprender a dançar. Se não tiver no seu corpo, né? É isso que você tá apontando, né, Eri? É, em dois aspectos desse que você pontuou, tava bem desenhado, né, na cabeça de quem já tem muito treinamento musical, mas faltava um no entendimento do Letieres. Né? Ele falava, não, tá faltando o corpo aqui nesse elemento. Enfim, lógico que a gente pode chegar a várias constatações a partir daí. Mas quem tem interesse, como você disse, na música brasileira, não tem para onde correr, né? Você tem que mergulhar nesses três aspectos porque eles são igualmente importantes, inclusive porque se você vai se aproximar de algumas culturas tradicionais na qual a pessoa não tem formação, não tem a formalidade da educação musical, ela vai te explicar cantarolando, né? Ela vai te dar uma onomatopeia ali, e aí quem está interessado vai ter que traduzir isso de algum jeito, né? E aí você aprendeu bastante com esse ensino assim mais onomatopeico das coisas, né, que você falou que essa educação foi mais formal, né? Tipo, eu fui pela academia e depois me aproximei da cultura popular. O quão importante foi para você aprender dessa forma mais oral, assim, com as pessoas te ditando ritmos ou, sabe, te indicando ritmos desse jeito? Curiosidade minha mesmo. uma pergunta muito legal, Wagner. E eu acho que, nossa, muito legal. Também queria só salientar o comentário que você fez sobre o lance da facilidade e dificuldade de cada um, né? Às vezes tem gente que dança. Você falou sobre a facilidade mais de dançar. E geralmente os músicos têm muita dificuldade em dançar, né? Uhum. Pelo menos eu vejo muito isso, assim. Temos vergonha, né? Vergonha é uma coisa muito forte quando a gente lida com o corpo, assim, né? Sim. Então, gosto de dizer também que às vezes a sua dificuldade também está morando muito nesse lugar da vergonha e que, se for esse o caso, dance sozinho, sabe? Uhum. Não deixe de ter essa experiência de movimentar o seu corpo, né? O Sim. corpo, ele é a nossa própria concretude no mundo, né? A gente pensa que música é muito aqui, né, e tal, e o instrumento, aquela coisa, mas assim, vamos concretizar a música de uma forma mais corporal, né? Ele é isso, é a maneira como a gente está no mundo, a gente se alimenta, a gente caminha, a gente muda de lugar, é tudo corpo, né? Então, o corpo traz muita concretude. Então, dança mesmo, o movimento ele é muito importante. Daí é isso que você falou, né? Luthiers, enfim, quanto mais você quiser mergulhar na música de matriz africana, brasileira, né? Vai nesse lugar, vai dançar, vai te dar muito mais. Quem dança, no geral, músico que dança, no geral, pode ver, ele vai ter muito mais segurança na hora de tocar, mais segurança rítmica, sabe? Tem uma coisa que as coisas já estão operando tudo de forma simultânea e tal, né? De forma Sim. muito mais intuitiva também. Eu acho que o Sim. corpo ele traz esse elemento rítmico de forma intuitiva, que é lindo, sabe? Uhum. É um conhecimento que você não precisa ficar racionalizando ali. Você vai dançando, a coisa vai acontecendo, né? Ótimo. Enfim, aí sobre essa última pergunta que você falou, né? Dos tatuti, aprender com tatuti, né? É isso que você falou. Eu comecei com
um ensino formalizado no Conservatório de Tatuí, partitura, semicolcheia, colcheia, semino, aquela coisa, as figuras rítmicas. E assim, né, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, como você falou, né? Mas a gente vai tentando dar o seu jeito, cada um com, né? E eu percebi, beleza, fui aprendendo, sempre gostei de ritmo e tal. E eu usava, às vezes, de vez em quando, assim, perceber que os meus professores, mesmo no contexto institucional, música de matriz europeia, música orquestral, às vezes a gente faz um tatuti, assim. Às vezes a gente usa, né? Eu tive o privilégio de ter um professor no Conservatório de Tatuí, o Eric e a Miriam, que usavam tatutito, né? Usavam essas sílabas para destacar, para diferenciar os ritmos e tal. Uhum. Mas não é uma coisa muito concreta, assim, né? Aonde foi concreto mesmo é o momento, a partir do momento que eu comecei a ter aulas com pessoas que tocavam em contexto de cultura popular, né? E daí, assim, eu começar a sacar que era muito fácil aprender dessa forma. Não, faz tatuti, faz o churum, faz kiriguiti, sei lá, qualquer sílaba que usa, né? E, eu comecei a entender o poder que é pedagógico, que é usar essa ferramenta, o Sim. tá, o tu, o ti, essas onomatopeias, que eu gosto de chamar de mnemônica. Por que Mnemônica. mnemônica? Porque a onomatopeia, no geral, ela vai imitar o som de um Uhum. instrumento. E isso é muito bom. Eu digo aquilo que eu falei antes na entrevista sobre o melorritmo, sabe? Sabe onde está o grave, onde está o agudo? Está muito no Uhum. tu, no tá, né? Muito bom. Só que existem outras formas de a gente usar a sílaba, que não sejam só onomatopeia, não Uhum. só imitação do som. Ainda que eu pense que a onomatopeia, a imitação do som, é a melhor que tem. É a forma mais concreta da gente entender tipo, os tambores. Mas, por exemplo, iniciação musical, eu vejo muito professor usando, e eu acho fundamental, acho muito interessante de usar, palavras do contexto da pessoa ali. Então, por exemplo, para eu aprender a dividir o pulso em 4 partes, vou usar melancia, 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 melancia. Então, assim, eu não estou necessariamente imitando o som de um tambor, Perfeito. mas eu estou usando uma palavra real do contexto da criança. Enfim, eu gosto muito de usar o nome dos próprios alunos, né, coisa assim, para ela memorizar de uma forma mais concreta aquele ritmo, né? Então, por Perfeito. exemplo, eu gosto às vezes de misturar o lance do tu, tá, né, o lance da onomatopeia, como você disse, com palavras do contexto. Então, Uhum. misturar esses dois entendimentos. Por exemplo, toca uma toada boa. Então, você tem o, a, o, a, o, a, o, a. Aqui eu tenho o grave no o e o Uhum. agudo no a. O que é Uhum. isso aqui? É a frase do maracatunação, Uhum. baque virado, né? Baque Uhum. de Luanda, baque parado, Sim. de parado, enfim. Então, assim, a gente tem um tum, tá, tu, tá. E toada, toada são as músicas que se tocam nesse contexto de maracatunação. Então, toca uma toada boa. Então, eu estou aqui aprendendo a imitar o som do instrumento, o grave, o agudo, o melorritmo, né, como eu tinha falado, Uhum. e ao Uhum. mesmo tempo eu tenho palavras concretas que vai me ajudar a memorizar. Então, é isso. Eu vou sistematizando as mnemônicas, essas palavras, de tal maneira Perfeito. que isso vai facilitando no momento do ensino, né? Sim. Não, E é isso, é um conhecimento ancestral, é ancestral. maravilhoso. Todo mundo usa tum, tá, ti em diversos contextos de cultura popular. Você vai ver o tempo inteiro isso. Para quem né? Deve ter gente aí de cultura popular que deve estar reconhecendo ou já sabia disso, enfim. Uhum. Mas é isso, é uma coisa muito concreta. Isso acontece de fato. As pessoas ensinam muito com tá, com tum, com ti. Maravilhoso. Maravilhoso. Eri, ó, já vamos chegando pertinho do fim. Eu só queria reforçar, até te disse isso, né, que aparece no documentário de um disco chamado O Batalá, o grande Ogan Yuri Passos, né, que é mestre pela Universidade Federal da Bahia, ou seja, além de excelentíssimo percussionista dentro do contexto religioso ali do candomblé, como o Ogan, é também pesquisador e tudo mais. No documentário fala que
ele aprendeu muita percussão, literalmente, aprendeu a tocar os atabaques com pessoas que nunca tocaram atabaque na vida, né? Que são pessoas que sempre ouviram os atabaques, que tem muito disso que você está falando, né? O jeito de aprender e o jeito de transmitir. E que cantavam as frases para ele. Ah, não, esse ritmo aqui é esse aqui. Fazia ali né? Exemplificava cantando e aí quem estava tocando traduzia isso, né? Ou seja, como um jeito super interessante de traduzir. É, e aí só também queria reforçar que você falou, e falou super bem, mas só para ser redundante mesmo, que como ele está colocando aqui, a gente não está falando qualquer um desses aspectos que o Ari está falando do aprendizado, já de um certo nível para cima. Não tem isso, né? O Eri está apontando isso desde o começo, né? Esses 3 pontos: o corpo, a imagem e o oralizar, esse verbo super interessante, né? Desde o princípio, porque aí se você já está um pouco caminhado dentro do estudo, de repente olhar, qual que eu tenho facilidade, qual que está faltando um pouquinho mais, para complementar, para trazer clareza. Porque quanto mais clareza, de novo, aquilo que eu comecei falando aqui na nossa entrevista, né? A gente dá um pouco menos de importância para a prática e estudo rítmico em geral do que deveria, né? Um pouco, e aí com isso não estou julgando ninguém, tá? De verdade. Um pouco por essa sensação de que o Brasil é um país do ritmo e tudo mais. Então, não, mas isso aqui para mim é fácil, é meio natural, é meio orgânico. E que bom que seja, mas aí mora uma complexidade, uma beleza, uma sofisticação muito grande. Muito, 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 muito grande que em 10 vidas não daria para estudar, né? Praticar, não daria para conhecer tudo, não daria para entrar. Então, quem tem interesse, quem gosta da música brasileira, quem gosta da música americana em geral, que tem uma cara mais rítmica, né? A música cubana, a música do Caribe, a música americana, o jazz, R&B e tudo mais, é quase essencial, no meu ponto de vista, que você mergulhe um pouco nisso, né? Senão a gente fica, de novo, pensando muito o quão agudo se chega, a importância disso, e de repente há uma importância igual ou de repente maior, dependendo de como você esteja no seu desenvolvimento, do ritmo, do entendimento desse ritmo como linguagem, como jeito de se expressar, como jeito de improvisar, enfim, para tudo, né? Para dançar, para viver, sei lá, tudo isso. É, quer deixar alguma chamada, alguma dica especial, Eri, ou uma chamada de novo para o seu Instagram, alguma coisa que você acha importante? Tem um curso da EMESP, né, que está acontecendo, não é isso? Ficar contigo, diga lá. Massa. Acho que quem puder, quem quiser, né, se interessou pelo assunto assim, no meu Instagram eu publico bastante coisa, de, enfim, de cursos que eu acabo dando por aí, né, informações e tal. Acabo divulgando meu trabalho também tocando, enfim, gosto muito de percussão corporal, né. E agora, acho que começo do ano, assim, a gente está num momento muito bom e que tá aberto, assim, todas as coisas que eu dou aula tá aberto. Assim. Então, tem os cursos livres da EMESP que estão abertos, né? Tem vários cursos interessantes. Tem alguns que são EAD, então, para você que mora longe, Wagner lá de Portugal, por exemplo, pode fazer, o mundo inteiro pode fazer Ótimo. o curso, né? Tem alguns, a ideia é aumentar, né? Mas tem um deles que é o Rítmica como Linguagem, que é mais ou menos esse curso que a gente mencionou, né? Que o Wagner mencionou no começo, Uhum. do YouTube, mas é mais aprofundado. Então, é um encontro semanal em que a gente vai debater, a gente vai discutir, tipo uma entrevista dessa, só que assim, toda semana, né? Então, a gente discute assunto por assunto, com mais profundidade e tal. Traz prática, mesmo que seja EAD, a gente faz uma percussão corporal, faz uma dancinha, uma coisa assim. Ótimo. Então, quem tiver interessado, tem outros cursos também presencial, né? Para quem é de São Paulo, deem uma olhada lá. E tem a pós-graduação também em percussão brasileira, não precisa ser percussionista para entrar, que está acontecendo na Faculdade de Santa Marcelina, está aberta também. Tá? Então, essa Ótimo. não é gratuita, né? Mas é uma pós-graduação maravilhosa, assim, é muita honra ser colega de professores tão queridos e tão experientes, enfim, pesquisadores maravilhosos lá, e é uma pós
bastante diversa, assim, né? Com professores bastante diversos, assim. Então, Ótimo. fica também essa chamada aí para quem se interessar. Ótimo. Então, só para reforçar, se você não sabe o que é EMESP, é a Escola de Música do Estado de São Paulo, tá? EMESP, né? Escola de Música do Estado de São Paulo. Se você der um Google, você vai achar, tá? Mas de todo jeito, se você tiver interesse em qualquer uma desses cursos ou formações que o Eri falou, segue ele no Instagram, de repente você manda um inbox para ele, vou colocar de novo na tela aqui, né? Que aí é o jeito mais fácil de todos, é perguntar diretamente para a fonte. Tá aqui, né? Ó, o Instagram Eri Brandino tá ali, ó, @eribrandino, tá? Entra lá, segue o que ele tá, né? Que ele tá recomendando aqui que você siga, porque, de novo, se você tem interesse em ritmo, ele tá sempre publicando coisas, sempre chamando para cursos que estão abrindo, que estão fechando. Atenção a isso, eu vou estar em tal cidade. Então é super positivo a gente usar isso que é o EAD, de certa forma o Voz em Construção é um pouquinho, né, o comecinho desse ensino EAD, ensino à distância, e depois, de repente, o Eri chega na sua cidade, aí você vai lá conhecer ele, tomar um café, fazer um curso com ele, aprender com ele. Uma coisa que eu adoraria poder. Quem sabe daqui a pouco eu chego aí e a gente Opa, faz. E muito provavelmente, Eri, eu vou entrar na pós-graduação de percussão brasileira. olha Tava falando com o Ari esses dias aí, mandando mensagem para ele. olha que honra. Imagina, velho, honra Maravilha. para mim, honra para mim. Eu quero mais É, aprender. Então, meus amores, obrigado a todo mundo pela atenção aqui. Eri, muito, muito obrigado pelo seu tempo. É, ficou certinho no nosso tempo, não deu para colocar perguntas aqui, mas galera, se vocês colocarem perguntas aqui na própria entrevista aqui embaixo, né, no vídeo ou nos vídeos que vierem, eu encaminho para o Eri, de repente a gente grava um videozinho, ou se ele me responder, eu repasso para perfeito. vocês. A gente faz um caminho para que as respostas cheguem até vocês, tá bom? E fiquem sempre no Voz de Construção. Eri, mais uma vez, muito, muito obrigado. O espaço é seu aqui, se quiser divulgar coisas, se precisar de um espaço aqui para a gente conversar, trazer novas informações, está sempre aberto para você. Tá bom, perfeito. Eu agradeço demais, uma honra aí. E fico feliz demais pelo convite, né? Pelo espaço que você tem dentro desse projeto lindo, né? Que tá cada vez maior aí, tá muito forte. Então, para mim, de fato, é um privilégio, assim, de ter esse espaço. Eu agradeço demais. E é isso, galera. Prazer é meu. Espero que vocês possam praticar aí cada vez mais ritmo de diversas formas aí, tá bom? Aê, maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Eri. Beijão para todo mundo. Bom Tchau, sábado. galera. Uhul!